Olá! Hoje nós veremos uma receita de quiche de 3 queijos. Esta receita é muito saborosa, além de ser muito prática, porque ela também pode ser congelada. Iniciamos colocando a farinha de trigo em uma tigela e adicionamos a manteiga gelada. Nós vamos misturar os dois ingredientes utilizando apenas a ponta dos dedos. Isso fará com que a massa fique mais crocante. Ao utilizar a palma das mãos, nós vamos ativar o glúten e obteremos uma massa mais elástica. E nós não queremos isso, nós queremos uma massa crocante. Ao misturar os dois ingredientes, nós esperamos obter uma espécie de farofa. Não tem problema se restarem alguns pedaços de manteiga, isso trará ainda mais crocância para a nossa massa. Em seguida, nós já podemos adicionar o sal e o ovo que foi ligeiramente batido com o auxílio de um garfo. Nós vamos continuar misturando esses ingredientes somente com o auxílio da ponta dos dedos. Caso a sua massa fique muito seca, adicione de 2 a 3 colheres de água gelada, mas somente se ficar muito seca. A minha massa ficou no ponto ideal somente com os ingredientes que eu adicionei. Não foi necessário a água gelada. Agora é hora dela descansar, então nós devemos envolvê-la com plástico filme e devemos levar à geladeira por cerca de 30 minutos. Passado o tempo de descanso da massa, nós vamos abri-la utilizando 2 plásticos grandes. Aqui eu utilizei aqueles plásticos de congelamento de alimento. Eu o abri ao meio, deixando uma das laterais ainda colada uma à outra. Coloque a massa no centro do plástico e cubra com outro plástico. Então você precisará de 2 plásticos grandes, ou então um papel manteiga também ajuda. Agora chegou a hora de abrir e o plástico auxiliará para que a massa não grude no rolo de macarrão. Abra a massa até que ela atinja o tamanho da forma que você utilizará. Talvez você tenha que remover o plástico de sobre a massa algumas vezes. Observe que a massa já atingiu o tamanho, retirei o plástico e agora é hora de colocá-la sobre uma forma de fundo removível. Basta virar a massa por sobre essa forma. Remova o plástico com cuidado e agora ajeite a massa na forma, levantando as bordas e pressionando os cantos para que ela fique bem firme em toda a extensão da forma. Vá ajeitando com cuidado para que ela também não fure ou não rache em alguns lugares. Com o auxílio do rolo de macarrão, você pode retirar as bordas que ficaram para fora. Recolha as reparas que sobraram. E agora é hora de furar toda a massa com o auxílio de um garfo. Isso evitará que bolhas se formem embaixo e que essa massa levante, dando um aspecto feio para a nossa quiche. Feito isso, leve a massa novamente à geladeira por outros 15 minutos. Passado esse tempo, cubra a massa com um papel manteiga, jogue alguns grãos de feijão por sobre ela para formar um peso, lembrando que esse feijão não poderá ser utilizado somente para assar outras massas no futuro. Leve a massa ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 10 minutos. Enquanto a nossa massa é pré-assada, nós vamos preparar o recheio. Misture os ovos juntamente com um creme de leite. Adicione o sal e tome muito cuidado, porque os queijos já são levemente salgados. Misture e, por último, adicione o leite e misture novamente. Passados os 10 minutos,
Retire a massa do forno e, com cuidado, remova o papel manteiga juntamente com os feijões. Distribua o queijo branco por sobre a massa. Em seguida, faça o mesmo com o queijo gorgonzola. Feito isso, agora é hora de distribuir a nossa mistura líquida por sobre os queijos. Faça isso com muito cuidado para que não derrame. Logo em seguida, distribua o queijo parmesão por sobre essa mistura. Agora uma dica muito importante. Antes de levar a quiche ao forno, coloque-a por sobre uma forma um pouco mais larga. Isso prevenirá que o recheio derrame e que suje o seu forno. A quiche deverá ser assada por cerca de 40 minutos ou até que fique levemente dourada. Espere-a esfriar para remover da forma e cortá-la. Se você gostou dessa receita, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e não esqueça de deixar o seu like. Até mais!